Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Elamã, capítulo 14, no livro de Mórmon. Primeiro eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a fazer uma leitura individual do capítulo 14 de Elamã. Dessa forma, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras. O capítulo 14 de Elamã, então, continua falando sobre o profeta Samuel, que ele estava pregando de cima da muralha da cidade de Zaraína, né? E ele falou nesse capítulo aqui, ele falou sobre o momento da vinda de Cristo, né? Da primeira vinda de Cristo, e do momento que ele seria crucificado, dos fenômenos que aconteceriam de acordo com sua profecia, tá? Daí ele fala o seguinte no 2 e no 3: e eis que ele lhes disse, ele estava falando sobre o anjo, né? Eis que vos dou um sinal, pois mais 5 anos se hão de passar, e eis que então o Filho de Deus virá para redimir todos os que crerem em seu nome. E eis que isto vos darei por sinal na ocasião de sua vinda. Eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que aos homens parecerá ser dia. Tá? Então, na noite anterior ao nascimento de Cristo, né? Ele profetiza aqui que não haveria escuridão, né? As pessoas iam ver o sol, né? No caso a Terra, né? Manteve sua rotação normal, né? Porque o sol se pôs e depois o sol nasceu, né? No início do dia, mas à noite não houve escuridão. E ele profetiza que uma nova estrela surgiria, né, no caso, na ocasião do nascimento de Cristo. Daí ele fala no versículo 13: e se acreditardes em seu nome, arrepender-vos-eis de todos os vossos pecados, para que desse modo alcanceis a remissão dos pecados, por meio de seus méritos. Então, aqui ele fala para aquelas pessoas lá naquela época e serve para nós também, né? Se nós acreditamos em Cristo, né, no nome de Cristo, arrepender-vos-eis de todos os vossos pecados, tá? Então, se nós acreditamos em Cristo, né, então, por isso que sempre nós podemos aumentar a nossa fé, ela já existe, mas nós sempre podemos aumentá-la, tá? E nos arrepender de todos os nossos pecados, tá? A remissão dos pecados, ela não é só para alguns pecados, né? Ela é para todos. Então, nós podemos nos arrepender de todos os nossos pecados, nós podemos guardar todos os mandamentos, né? Se eles estão escritos ali, é para que a gente possa prestar atenção neles e guardá-los, né, um a um. No 18, ele fala, no 18 e 19: sim, e torna operantes as condições do arrependimento, de que todo aquele que se arrepende não é cortado nem atirado ao fogo, mas todo aquele que não se arrepende é cortado e atirado ao fogo, e recai sobre eles novamente uma morte espiritual. Sim, uma segunda morte, porque novamente são separados das coisas concernentes à retidão. Portanto, arrependei-vos, para que não aconteça que, conhecendo estas coisas e não as cumprindo,
incorrais em condenação e sejais arrastados a essa segunda morte. Tá? Então, por isso que as pessoas estavam tentando matar o profeta, né? Porque ele estava pregando arrependimento, na verdade, ele estava pregando a verdade, né? Então, se existe o livre-arbítrio, né? Existe o bem e o mal, né? Então, nós podemos escolher o bem e o mal, tá? E arrependimento significa mudança, né? Quando nós estamos em um estado de pecado, nós podemos nos arrepender, né? E mudar a nossa vida, quer dizer, sacrificar aquelas coisas erradas, né? Aquelas iniquidades, aqueles pecados, né? E voltar a nossa vida para Cristo. Tá? E aqui ele fala o que vai acontecer, né? O que permanecer, né? Aquele que não se arrepende, será cortado e atirado ao fogo, assim como nós vimos na parábola do Senhor das Oliveiras, né? Será cortado e atirado ao fogo, tá? E recai sobre eles uma morte espiritual, tá? Que essa que é a pior morte, né? Não é a morte física, não é nada comparada aos efeitos da morte espiritual, né? Separados das coisas concernentes à retidão. Isso que é uma morte espiritual. Então, nós precisamos nos arrepender, né? Sair desse estado de morte espiritual, né? Enquanto nós estamos aqui vivos, aqui nessa terra, né? Ele é um estado em que nós podemos nos arrepender, tá? E aqui no capítulo anterior, né, foi falado assim, de forma bastante direta, bastante dura, sobre a procrastinação, né? Tipo, empurrar, né, para diante o arrependimento, né? Em Elamã 13:38 fala sobre procrastinação. Então, que nós possamos evitar isso também, né? A partir do momento em que nós conhecemos que aquilo que nós estamos fazendo é contrário aos mandamentos de Deus, nesse momento, e não depois, nós precisamos nos arrepender. Tá? E o processo de arrependimento, nós sabemos, né, que às vezes acontece de a pessoa mudar ali mesmo, né? No momento em que conhece, ela deixar de fazer isso e nunca mais fazer, tá? E isso pode acontecer com qualquer pecado, né? Eu posso ter conhecimento desse pecado e ali mesmo deixar de fazê-lo e nunca mais fazê-lo. E nós sabemos que existem várias coisas que podem dificultar esse arrependimento, por exemplo, vícios, tradições, hábitos. E isso demanda tempo. E nós precisamos respeitar esse tempo que cada pessoa tem. Cada pessoa tem um tempo para se arrepender. E esse julgamento, essa questão desse tempo, se o arrependimento ele é imediato ou se ele demora um tempo para ocorrer, se a pessoa tem esse tempo, isso é com Jesus Cristo, isso não é conosco. Tá? Nós não podemos julgar esse tempo que a pessoa demora até se arrepender totalmente de seu pecado. Isso é entre a pessoa e Jesus Cristo. Então não cabe a nós fazer isso. Nós podemos só oferecer ajuda, né, ajudando as pessoas a entender
pregando o Evangelho, inclusive aplicando ele em nossas vidas, né? Enquanto nós estamos ensinando, nós estamos aprendendo também. Tá? Uma pessoa que está ensinando não significa que ela está pura de todos os pecados. Tá? Ela está se ajudando também. Nós usamos bastante o termo nos cursos, né, de autossuficiência, os termos facilitador, né? Então o professor, ele é um facilitador, é uma pessoa que vai ponderar, debater com as pessoas e ajudar as pessoas a compreender os desejos do Senhor, qual é a vontade do Senhor para a sua vida. E, obviamente, é um aluno também, né? O facilitador é um aluno também. Então, o professor, né, ele é um aluno também. Então, o profeta Samuel continua falando muitas coisas, né? Fala sobre na ocasião em que o Salvador seria morto, né? Seria crucificado. Fala no 27 e no 28. E disse-me que enquanto durassem os trovões e os relâmpagos e a tempestade, essas coisas aconteceriam e que a escuridão cobriria a face de toda a terra pelo espaço de 3 dias. E o anjo disse-me que muitos verão coisas maiores que estas, para que creiam que esses sinais e essas maravilhas acontecerão por toda a face dessa terra, a fim de que não haja motivo de descrença entre os filhos dos homens. Então, quando Cristo, de acordo com a profecia de Samuel, quando Cristo seria morto, né? Esses fenômenos aconteceriam: relâmpagos, tempestade, escuridão, cobrindo a face da terra pelo espaço de 3 dias. Além de terremotos e outras coisas, né, que ele falou nos versículos anteriores. Muitos verão coisas maiores do que essa para que creiam, tá? E a fim de que não haja motivo de descrença entre os filhos dos homens. Então, os sinais tanto no nascimento de Cristo quanto na morte de Cristo, eles ocorreram para que as pessoas não tivessem mais motivos para não crer, né? Não tivessem motivo de descrença. Tá? Então, os sinais e maravilhas foram fortes, né? Ninguém mais tinha motivo para ter dúvida. Então, quem duvidou realmente foi considerado rebelde, para que a terra tivesse um julgamento justo. Fala sobre o discernimento no 31. Ele permitiu-vos discernir o bem do mal e permitiu-vos escolher a vida ou a morte. E podeis fazer o bem e serdes restituídos ao que é bom, ou seja, ter o que é bom restituído a vós. Ou podeis praticar o mal e fazerdes com que o mal vos seja restituído. Tá? Então, algumas pessoas falam dizem, eu tenho livre-arbítrio, então eu posso fazer o que eu quero. Tá? É uma verdade, só que ela tem uma consequência, né? Quando nós temos o livre-arbítrio, nós temos a responsabilidade sobre as coisas que nós fazemos. Então, o que vai acontecer? Fazer o bem, ser restituídos ao que é bom, ou fazer o mal, praticar o mal e fazer com que o mal vos seja restituído. Então, é bem simples, né? Se a pessoa ela pratica o bem, recairá o bem sobre ela. E se ela praticar o mal, ela mesma vai fazer com que o mal seja restituído a ela. Tá? Então, nós somos os governantes da nossa própria vida e nós temos essa capacidade de ou fazer o bem ou fazer o mal. Tá? Então, nós precisamos dar atenção às palavras dos profetas, como ao profeta Samuel,
como todos os profetas, para nós sabermos o que é bom e o que é mal e praticar sempre o bem, fazer aquilo que o Senhor requer que façamos. Então nós seremos restituídos ao bom, ao que é bom, e se nós fizermos o mal, seremos restituídos ao que é mal. É bastante simples, né? Então essas são as principais mensagens desse capítulo 14 de Elamã, sobre a vinda de Cristo, sobre as profecias, sobre arrependimento, sobre discernimento, tá? Que nós podemos nos arrepender de todos os nossos pecados. Se nós acreditamos em Cristo, nós vamos nos arrepender de todos os nossos pecados. Tá certo? Então, essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos e com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aconselho cada um ler, ponderar, orar e dar atenção aos sussurros do Espírito. E desejo um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo. Apesar de que aqui hoje tá bem frio, né? Tá 9 graus e tem um vento gelado, cortante aqui. Tá meio nublado. Mas que o nosso dia ele seja aquecido com a luz de Cristo. Certo? Muito obrigado. Pretendo estar aqui novamente amanhã, no mesmo horário, 6h19, fazendo a live na página da Ala Santo Anjo. Muito obrigado, bom dia, até mais.